A Covid-19 domina os casos de infecções respiratórias notificados nos estados do Centro-Sul. Segundo o boletim Infogripe da Fiocruz, o coronavírus representa quase 70% dos casos de síndrome respiratória aguda grave neste ano e mais. O monitoramento aponta que 18 estados apresentam sinais de crescimento da síndrome no período de longo prazo. Vamos saber mais sobre esse assunto, então, com o infectologista, na verdade, o epidemiologista, o Bernardino Souto, que é professor também do curso de Medicina da Universidade Federal de São Carlos. Doutor, seja sempre muito bem-vindo ao Conexão Record News. A gente faz esses alertas de saúde, são fundamentais e é um momento muito crítico, porque a gente está ainda no período do ano que esses casos podem aumentar de forma bastante intensa, né? Boa tarde mais uma vez. Oi, Kelly, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês novamente. A questão da Covid ainda é um motivo de preocupação importante, né? A Covid nunca deixou de circular e ela vem fazendo ondas sazonais, né? Em função de mutações virais, de perda de imunidade das pessoas. E toda vez que acontecer um aumento de casos, é possível aumentar também mortes por Covid, né? Casos graves. Então, nós temos que nos manter alertas, né, em relação a isso. Nesse momento agora de novas ondas, a gente evitar um pouco mais aglomerações e a gente começar a usar um pouco mais de máscara também. Tudo isso é importante, né, em relação à Covid-19 nesse momento que nós estamos vivendo. Sim, máscara, repelente. Agora, doutor, quem está mais suscetível a ter essa infecção respiratória da forma grave? São as pessoas não vacinadas, né? E as pessoas com comorbidades que possam comprometer a saúde geral das pessoas, né? Então, a recomendação que a gente faz é que as medidas protetivas, como não aglomeração e uso de máscaras, principalmente vacinas, sejam intensificadas entre essas pessoas de maior vulnerabilidade, embora é adequado também que qualquer pessoa tenha a vacinação em dia. Doutor, a gente pode dizer que nós estamos num conjunto muito complicado de epidemias? Ou seja, a gente pode ter 3 epidemias: dengue, a influenza e a Covid? Na verdade, nós estamos numa situação até pior do que isso, né? Porque nós temos Covid, temos dengue, chikungunya, zika vírus, Oropouche está aí batendo na porta, né? Então, a situação realmente é preocupante, né? Porque nós estamos numa condição de alta exposição, né, a patógenos que podem causar epidemias potencialmente graves em alguns casos. Pois é, já que o senhor citou a Oropouche, vamos explicar que doença que é essa? O Amazonas, inclusive, já declarou um surto de casos dessa doença. São 1.600. É uma doença nova, não é? Os sintomas realmente confundem com de outras doenças que estão aqui atingindo a nossa população, doutor? A Oropouche, ela é muito parecida com dengue e chikungunya, né? Pode confundir muito com dengue e chikungunya. Os sintomas são parecidos demais, né? A Oropouche começa subitamente, assim como a dengue, com febre, dor no corpo, dor atrás dos olhos, dor muscular, né? A Oropouche ela já é conhecida desde o final da década de 50, né? Quando foi descrito o primeiro caso em Trinidad e Tobago. No Brasil, ela existe, é conhecida desde 1960. E acredita-se que desde lá nós já tenhamos tido 500 mil casos no país de Oropouche, mas esses casos vêm restritos à região amazônica, né? Por causa do tipo de mosquito que transmite a doença. Agora, ela está expandindo, né? Ela está saindo das áreas rurais e das áreas florestais em direção às áreas urbanas. Não é o primeiro surto de Manaus só. E o vírus já foi encontrado em outros lugares do país. O vírus já circula pelo país. Então, é uma questão apenas agora de oportunidade entre o mosquito e o vírus para transmitir para as pessoas, para a gente começar a ter epidemias urbanas de Oropouche fora da região amazônica. E os repelentes que a gente mostrou, inclusive, aí nas imagens, eles também repelem esse mosquito transmissor da Oropouche, doutor? Normalmente, esses repelentes, eles repelem a maioria dos mosquitos, né? Não tem, assim, uma repelência específica contra o mosquito sem ter repelência contra o outro. A maioria deles tem essa repelência. Então, um desses repelentes, né, que a gente tem usado contra dengue, também são úteis contra outros insetos, né? Por exemplo,
A Oropouche no meio urbano, ela pode ser transmitida, inclusive, pelo pernilongo comum. Esse pernilongo comum que a gente tem todo dia picando a gente aí, o repelente funciona contra ele, né? Isso pode ajudar também em relação à transmissão do Oropouche, né? Doutor, então, nesse momento, esse ano, a gente tem que tomar um cuidado redobrado, né? Em relação à água parada, em relação até mesmo à máscara. Ou seja, a gente está num momento muito sensível. Às vezes a gente para de, às vezes, tomar alguns cuidados, mas que são necessários, tendo em vista que o número de casos ainda pode aumentar bastante de várias doenças que a gente tem acompanhado aqui no Conexão. Os casos de dengue com certeza vão aumentar muito ainda ao longo de março e abril, que são os meses de pico da doença, né? De Oropouche, talvez nesse momento agora ainda deva ficar restrito às áreas amazônicas, mas nós temos que ficar atentos para que isso possa, nos anos vindouros, espalhar mais pelo país afora, né? O mosquito que tem transmitido com mais frequência a Oropouche no Amazonas é um mosquito raro por aqui, né? Porque é um mosquito, aquele maruim, né? Um mosquito pólvora que chama. Ele cresce muito em tal de bananeira, casca de cacau, coisa que não tem muito por aqui. Mas ele também pode ser transmitido por pernilongo comum, tem muito por aqui, né? Então, para essa epidemia agora de março e abril, a preocupação com o Oropouche no sul e sudeste é menor, mas com dengue é grande, né? E com dengue é grande aqui no país inteiro, né? E aí, realmente, as medidas preventivas de meio ambiente para evitar a proliferação de mosquito, repelente, uso de mosquiteiro e outras coisas é importante a gente utilizar bastante. E não esquecer da máscara e da não aglomeração e também de tomar a vacina da Covid, porque a Covid também está causando problema tão grave quanto a dengue no país, desde o ponto de vista epidemiológico. Pois é, prevenção nunca é demais. Agora há pouco eu vi uma imagem de uma mãe passando repelente no filho, parecia eu hoje de manhã, antes de enviar meu filho para a escola, viu, doutor Bernardino? Muito obrigada. Uma boa tarde, sempre é muito bom te ouvir. Saúde é coisa séria. Até a próxima. Boa tarde, Kelly. Tudo de bom para vocês, bom trabalho. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês novamente. Igualmente, eu que agradeço mais uma vez.